E a gente agora muda de assunto para falar da crise diplomática envolvendo Argentina e Espanha. O país europeu anunciou a retirada definitiva da embaixadora em Buenos Aires. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores, José Manuel Álvarez. A crise diplomática teve início no domingo, quando Javier Milei ofendeu a mulher do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O presidente argentino chamou Begoña Gomes de mulher corrupta durante uma reunião de líderes da extrema-direita organizada pelo partido espanhol Vox em Madrid. Após a declaração, o primeiro-ministro espanhol exigiu um pedido de desculpas, mas Milei disse em entrevista que não vai se desculpar. Durante o anúncio de hoje, o ministro das Relações Exteriores da Espanha disse que não existem precedentes de um chefe de Estado que vai à capital de outro país para insultar as instituições e fazer uma ingerência flagrante em assuntos internos. E quem explica para a gente os desdobramentos dessa decisão é a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Bressan. Professora, muito boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Professora, a Espanha anunciou hoje que vai retirar de forma definitiva a embaixadora do país na Argentina. Em que medida esse gesto escala e aprofunda essa crise diplomática entre os dois países? O gesto, ele de fato aprofunda a crise diplomática entre Argentina e Espanha na medida em que Milei não se retratou ainda quando ele ofendeu a esposa do primeiro-ministro em território espanhol, num evento da oposição, da extrema-direita, neste último final de semana na Espanha. A partir do momento em que Milei não se retratou, não pediu desculpas, a tendência é que esse conflito diplomático entre os dois países somente cresça, ou seja, nós vamos aí assistir a uma escalada, provavelmente, dessa tensão entre os dois países. Como que essa crise diplomática com a Espanha está sendo recebida pelos argentinos? Porque é uma crise que acontece no momento em que o país está com uma série de outros sérios problemas para resolver, né? Primeiramente, nós temos que lembrar que, claro, a Argentina está ainda vivenciando uma crise econômica e uma ajuda comercial ou mesmo a manutenção do comércio entre os dois países é bastante importante. Mas a gente não pode esquecer que, como você comentou, a população argentina teme muito esse conflito na medida em que nós temos uma população importante da Argentina vivendo em território espanhol. Portanto, na medida em que existe uma crise diplomática em escalada, é bastante possível que isso venha afetar a população da Argentina que vive na Espanha. Professora, Javier Milei já disse que não vai se retratar, né, como a gente disse. Como que se espera que o presidente argentino reaja nesse momento de crise diplomática aí nos próximos dias, levando em consideração a relação que os dois países têm e avaliando também a postura de Javier Milei até aqui? Como de fato que ele deve reagir e o que isso pode provocar na relação entre os dois países? Bom, nós temos que retomar que os dois países têm uma história de colonização, uma história de muita proximidade, mas também lembrar que Milei foi recebido na Espanha como um chefe de Estado é recebido. E a partir do momento em que ele ofendeu o governo espanhol, o que nós podemos imaginar agora? Que isso vai ter impactos importantes para a Argentina, que por sua vez está sob uma liderança que flerta com o autoritarismo desde sua campanha presidencial. Então, provavelmente, o Milei não deve se retratar, não deve pedir desculpas e, pelo contrário, acirrando esse conflito, é bastante provável que ele continue rompendo com as instituições políticas e diplomáticas, o que, claro, acaba contraindo as relações da Argentina e isolando o país cada vez mais. É um cenário bastante obscuro, bastante difícil aos nossos vizinhos, né, a Argentina. Professora, o porta-voz da presidência argentina minimizou esse episódio, né? Falou que foi uma questão entre pessoas e não uma questão entre países. Como que você avalia essa declaração do porta-voz argentino
e queria sua avaliação, se ela faz sentido ou não. Ela faz pouco sentido na medida em que Javier Milei representa o Estado argentino, ele é o presidente eleito democraticamente. Então, a sua fala é uma fala de chefe de Estado, ou seja, não dá para dizer que é apenas uma rusga pessoal, que não se deve dar importância a esse tipo de fala. Aliás, como eu disse, a Espanha estava esperando pelo Javier Milei, como espera um presidente, um chefe de Estado, um primeiro-ministro, e por sua vez o Milei desdenhou dessa recepção e fez coro a um evento que estava acontecendo no país da extrema-direita, que por sua vez acabou ofendendo, como a gente já disse aqui, o governo espanhol. Portanto, a situação ela tem que ser analisada realmente como um representante do governo e não apenas uma disputa, uma briga pessoal. Agora, esse não foi o primeiro desentendimento, né, entre Javier Milei e o governo espanhol. Recentemente, a gente acompanhou as declarações polêmicas do ministro dos Transportes da Espanha, que sugeriu que Javier Milei tinha ingerido substâncias antes do discurso de posse dele no início de maio. De que forma que essas semanas de tensões crescentes, professor, elas se tornam uma preocupação também para as empresas espanholas que investem na Argentina? Na medida em que um governo vem rompendo com as instituições democráticas, isso vai afetando não só a economia, mas a credibilidade do país no cenário internacional. Então, possivelmente, se por um lado o governo parece investir ou tentar manobras para salvar a economia argentina, esse tipo de declaração, esse tipo de conduta apenas agrava, sobretudo, as relações internacionais, as relações econômicas internacionais do país. Portanto, é possível a gente esperar que algumas empresas ou alguns negócios enfrentem uma retração aí nessa prosperidade econômica. Portanto, eu não prevejo um bom momento para a relação entre os dois países, inclusive atingindo outros setores, outros atores, como os atores econômicos. Professora, muito obrigada, viu, por nos ajudar a entender todo esse cenário complexo aí de crise diplomática entre os dois países. Tudo isso no momento, como você bem disse, em que a Argentina está tentando se levantar, se reerguer aí de uma série de problemas sociais e econômicos. Muito obrigada pela participação. Uma ótima tarde para você. Fico à disposição. Até uma próxima.